Graça e paz, irmãos. Hoje é 24 de setembro do ano 2021. Hoje é sexta-feira. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos do livro Manual de Escatologia da Chamada da Meia-Noite. Esse livro ele é fantástico e os irmãos devem adquirir este livro. Eu estou estudando este livro, né, ele é emprestado, né, do irmão Krausaldo, esse livro. Eu queria compartilhar com os irmãos algo muito interessante desse livro. Antes um pouquinho, eu queria fazer um agradecimento a todos os irmãos que têm nos ajudado no projeto Pão e Salvação. Que Deus abençoe todos vocês que têm nos ajudado a fazer esse projeto, né, de entrega de cestas básicas a pessoas carentes. Agradeço de coração, que Deus multiplique, né? Eu e a irmã Lidiane Peixoto, nós agradecemos de coração a todos que têm contribuído. Que Deus multiplique para vocês, em nome de Jesus. Agora nós vamos compartilhar aqui então o artigo da Chamada da Meia-Noite, Manual de Escatologia. O arrebatamento de acordo com as Escrituras Sagradas. Aqui diz aqui o livro da Chamada. A remoção sobrenatural da Igreja de Jesus Cristo para fora deste mundo é chamada de arrebatamento. O termo arrebatamento deriva do verbo arrebatar, usado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Essa palavra denota um ato repentino e irresistível de carregar algo ou alguém pela força, ou harpazo, né, raptar, tomar pela força. Nessa passagem, o apóstolo Paulo ensina que os verdadeiros crentes em Cristo serão repentinamente arrebatados pelo poder de Cristo e o encontrarão nos ares. Essa ideia da remoção súbita do povo de Deus por meio de uma poderosa atividade divina não tem nenhum paralelo na literatura do Antigo Testamento. No Novo Testamento, várias passagens mencionam a vinda de Cristo para buscar sua igreja. A primeira passagem se encontra em João 14. João 14, 1, 3. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus contou aos seus discípulos que os deixaria em pouco tempo, o que romperia a sua comunhão física com eles. Essa revelação causou grande perturbação no coração e na mente de seus seguidores, mas Jesus prometeu então que retornaria para levá-los a um lugar de comunhão permanente, a saber, a casa do Pai. Jesus disse: "E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver." Encontramos várias verdades importantes nesses versículos. Primeiro, Jesus foi literal e fisicamente para o céu e voltará da mesma maneira, depois de ter feito os preparativos necessários. Não vai mandar um anjo, mas virá pessoalmente para nos buscar. Em segundo lugar, a promessa é dada aos seus seguidores, não à humanidade em geral. Jesus estava falando com seus discípulos que também representam a igreja. Em terceiro lugar, ao retornar, ele levará seus seguidores para a casa do Pai, que é no céu. A promessa é que ele levará a igreja ao lugar que preparou para a comunhão permanente. Essa promessa era uma revelação nova para os discípulos, pois eles estavam esperando o estabelecimento do reino de Deus na terra. A ideia de primeiro ir para o céu como comunidade do povo de Deus era uma verdade que Jesus ainda não tinha compartilhado com eles. Os discípulos aprenderam que eles, a igreja, não ficariam nesta terra, pois a terra não é a esperança da igreja. João 14 traz a primeira menção ao evento do arrebatamento nas Escrituras. Tito, capítulo 2, versículo 13, meus irmãos, diz assim: de acordo com essa passagem, a esperança futura do crente é o retorno do Senhor Jesus em glória. Ou seja, o arrebatamento, ele é a bendita esperança da noiva. O cristão deve viver na expectativa do momento em que Cristo aparecerá. Deve permanecer aguardando o retorno do Senhor Jesus e não ficar esperando pela tribulação ou outro evento.
Em outras palavras, nós não estamos esperando a tribulação, nós não estamos esperando o anticristo. Isso não é tarefa para pré-tribulacionista. Deixe isto com os pós-tribulacionistas, meus irmãos. Nós estamos aguardando a bendita esperança da noiva, o arrebatamento da igreja. Filipenses 3:20. Então, Paulo informa aos crentes de Filipos que eles serão levados à sua real pátria, o céu, no momento do arrebatamento, quando o Senhor Jesus aparecer. Nessa ocasião, o corpo físico deles passará por uma mudança operada pelo poder do Senhor e eles receberão um corpo como o de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, na abertura dessa carta, o apóstolo Paulo exorta os cristãos da cidade de Coríntios a viver de forma consagrada à luz da vinda do Senhor Jesus. O apóstolo João também usa a vinda do Senhor para motivar os cristãos ao serviço santo e dedicado. Isso está escrito em 1 João 3, 1, 3. 1 João 3, 1 até o versículo 3. Em 1 Coríntios capítulo 15, 51, 53, nessa importante passagem sobre o arrebatamento, Paulo diz que a verdade do arrebatamento é um mistério. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Então, o arrebatamento, ele é um mistério, meus irmãos. Quero fazer aqui um breve comentário aqui. Qualquer tentativa de marcar datas para o arrebatamento vai ser frustrada, porque o arrebatamento da igreja, ele é um mistério, ele é iminente e vai acontecer a qualquer momento. Então, qualquer pessoa que marcar datas para o arrebatamento da igreja vai ser frustrado, porque o arrebatamento, ele é um mistério. A palavra mistério, então, ela é usada várias dezenas de vezes no Novo Testamento e refere-se a segredos divinos recentemente revelados que não era conhecido no passado e que não poderia ter sido descoberto sem revelação divina. Então, a palavra mistério, ela refere a segredos divinos. Então, a data do arrebatamento, ela é um segredo divino. Essa data, ela já está agendada no céu. Então, qualquer pessoa que agendar esta data, que marcar essa data, vai ficar frustrado e seus seguidores também. Ninguém sabe o dia desta data, só Deus sabe o dia dessa data. Então, a igreja em si é chamada de mistério, portanto, verdades e acontecimentos relacionados à igreja às vezes são qualificados como mistérios. Segue aqui o artigo do livro da Chamada da Meia-Noite. Sabemos que a ressurreição do corpo não era um mistério já que as escrituras do Antigo Testamento falam da ressurreição física de fiéis. Fala da ressurreição física de fiéis. Também não era mistério que haveria crentes na terra quando o Senhor retornasse. O mistério encontrado nessa passagem é a verdade de que alguns fiéis não vão morrer, mas serão arrebatados para se encontrar com o Senhor em um corpo transformado e imortal. A ideia de receber um corpo de ressurreição sem morrer antes era uma verdade nova, jamais declarada anteriormente. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, 18, sem dúvida, essa é a passagem principal sobre o arrebatamento da igreja. Ela contém muitos fatos e detalhes necessários para obter entendimento a respeito dessa importante verdade. Então esses 6 versículos afirmam, os irmãos podem estudar aí, eu não vou ler aqui para poder ganhar tempo, para o áudio não ficar muito grande. Então os irmãos leem aí esses 6 versículos de 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18. Então vamos aqui, para o comentário aqui do livro da chamada. O evento do arrebatamento. No que diz respeito aos eventos proféticos do fim dos tempos, o arrebatamento da igreja é o primeiro a acontecer. Ou seja, isso é fato incontestável. O arrebatamento da igreja, ele é o próximo evento na agenda de Deus, meus irmãos. Isso aí é fato incontestável. É um evento que ocorrerá sem qualquer sinal ou indicador prévio. Não somos instruídos a procurar por determinados sinais, a fim de saber o momento correto de esperar pelo arrebatamento. Então não haverá sinal, é o evento em si que devemos esperar.
Então o arrebatamento ele é iminente. Você não tem que esperar a festa de trombetas para acontecer o arrebatamento. Você não tem que esperar, por exemplo, a invasão de Gog e Magog para acontecer o arrebatamento. Você não tem que esperar tsunamis para acontecer o arrebatamento. Você não tem que esperar terremotos para acontecer o arrebatamento. O arrebatamento é iminente, ele é o próximo evento na agenda de Deus. Esses sinais são para a segunda vinda em Jerusalém e não para o arrebatamento. O arrebatamento ele é um evento sobrenatural. A remoção repentina da igreja verdadeira do mundo só pode acontecer como obra do poder de Deus. Quando a igreja for tirada dessa terra, os crentes se encontrarão com Cristo nos ares. Um fato que vai distinguir o arrebatamento da segunda vinda de Cristo em Jerusalém. Ou seja, no arrebatamento, ele vem até as nuvens para arrebatar a igreja. Na segunda vinda em Jerusalém, ele vem do céu para a terra. No arrebatamento, a igreja sobe da terra para o céu. Então, são dois eventos distintos em épocas diferentes. Aqui fala que dos três sons iniciais. Os três sons iniciais que vai acontecer no dia do arrebatamento. Então, os três sons iniciais, de acordo com a descrição de Paulo, o arrebatamento será acompanhado por vários sons audíveis. A ordem de Cristo, vírgula, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Alguns creem que esses três sons devem ser entendidos como um sinal, como um grande sinal vindo dos céus, embora seja verdade que eles serão ouvidos apenas por um breve momento. Parece haver três sons distintos. À luz desse grande sinal dos céus, é difícil imaginar o arrebatamento como sendo um evento totalmente silencioso. É bem possível que os não salvos tenham consciência de que algo singular, sobrenatural e maravilhoso esteja acontecendo, mas não entenderão o seu significado nem a sua importância. Foi esse então o caso na estrada de Damasco, quando Saulo de Tarso caiu perante o Cristo ressurreto, vendo a sua glória por um breve momento e ouvindo as palavras que o Senhor lhe dizia. Seus companheiros de viagem sabiam que algo tinha acontecido, mas não entenderam as palavras ditas e nem compreenderam o evento em si. Isso está escrito em Atos 9, versículo 7 em diante. De forma similar, quando a voz do Pai foi ouvida após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, apenas uma semana antes da sua crucificação, muitos escutaram a voz, mas aparentemente não entenderam as palavras, pois acharam que era um trovão ou talvez palavras de um anjo. João 12, 28, 30. Talvez haja um fenômeno parecido em escala mundial. Quando a igreja for arrebatada, os incrédulos saberão que algo assustador aconteceu, mas não o entenderão. Pode ser que a magnitude do evento, a magnitude do evento e a consciência das pessoas a respeito dele abrirão a porta para um interesse renovado em assuntos espirituais, tanto positiva quanto negativa. O primeiro som do arrebatamento é a ordem. A palavra também é traduzida por um brado de comando e implica tanto autoridade quanto urgência. O grito provavelmente vem do próprio Senhor, ainda que o texto não seja específico nesse aspecto. Também não se lê nada a respeito do conteúdo dessa ordem. No entanto, com certeza é possível que o comando dado seja como aquele que o apóstolo João escutou: suba para cá. Ou seja, suba para cá, venha para cá, minha igreja. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Ou talvez seja a ordem encontrada em João 5, 28 e 29, chamando os mortos para fora do túmulo. Oh glória, que coisa tremenda, meus irmãos. O segundo som mencionado aqui é a voz do arcanjo. A única outra referência ao arcanjo ocorre em Judas 9. Ali ele é identificado como Miguel. Esse
Este pode ser o líder ou um dos principais líderes dos santos anjos, uma vez que ele e outros anjos foram encarregados de proteger o povo de Deus. Daniel 12:1, Hebreus 1:14. Pode ser que ele esteja presente para proteger os santos de Deus contra Satanás e suas forças, enquanto passam por seus domínios. Satanás é chamado de o príncipe do poder do ar. Vou fazer aqui um comentário aqui em cima dessa colocação aqui do livro da chamada. Então, segundo aqui o livro aqui, o comentário aqui do irmão aqui do livro da chamada da meia-noite, no dia do arrebatamento, o arcanjo Miguel, ele vai descer até as regiões celestiais, onde existem os demônios, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12. Então, o que o arcanjo Miguel faz aí? Ele abre ali o céu. Ele abre ali o céu para que a igreja suba. Então, a igreja passa por aquele corredor e entra na glória eterna, né? Então essa é a função do arcanjo, por isso que o arcanjo aparece aqui nessa passagem de 1 Tessalonicenses 4,16, onde fala sobre o arrebatamento. Então o arcanjo Miguel, ele vai abrir o céu ali. É a mesma analogia ali do mar ali, quando o mar abriu ali, o povo atravessou, depois Moisés do outro lado fechou o mar, né? Então o céu abre, a igreja passa, os anjos, os demônios que estão nas esferas celestiais, eles caem aqui na terra logo após o arrebatamento da igreja. Então vai ser terrível, meus irmãos, para quem ficar aqui. Então é muito interessante isso aqui. Então esse é o trabalho de Miguel no dia do arrebatamento, abrir o céu para que a igreja passe, porque as esferas celestiais, ou seja, o segundo céu, o céu cósmico, está infestado de demônios, conforme está escrito em Efésios 6, versículo 12. E o povo de Deus precisará passar por essa região perigosa. Então a igreja passa por essa região no dia do arrebatamento, por isso que Miguel vai estar ali para proteger a igreja. Não há qualquer indicação a respeito do que exatamente Miguel diz, mas talvez seja uma palavra de vitória, né? Interessante isso aqui. O terceiro som vem de uma trombeta. O terceiro som vem de uma trombeta que pertence a Deus. Desde os dias em que Israel acampava junto ao Monte Sinai, as trombetas eram usadas para convocar o povo de Deus à assembleia. Moisés recebeu instrução para fazer 2 trombetas de prata a serem usadas para notificar o povo a respeito de eventos futuros e para reunir a comunidade. Número 10, versículo 2. Esse toque escatológico da trombeta de Deus convoca a igreja de Jesus Cristo ao céu, e a comunhão na casa do Pai é um paralelo à última trombeta de 1 Coríntios 15, 52. No entanto, nem todas as menções a uma trombeta de Deus se referem ao evento específico do arrebatamento. Assim como havia vários motivos para tocar as trombetas em Israel, há vários toques diferentes no final dos tempos, sinalizando a conclusão de determinados eventos ou a reunião de certos grupos. Sendo esses 3 sons dos céus ouvidos por todo mundo, chamando a glória, santos vivos e mortos, podemos presumir que os incrédulos muito provavelmente terão consciência de que algo dramático e sobrenatural esteja acontecendo. Como eles irão explicá-lo é outro assunto. Irmãos, então eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, né, essa porção, né, maravilhosa do livro Manual de Escatologia da Chamada da Meia-Noite. Adquira esse livro, meus irmãos. Adquira, porque esse livro é tremendo. Alimento sólido, alimento para a igreja. É uma escatologia maravilhosa. Não é essa escatologia de jornal que a gente vê, é essa escatologia sensacionalista, mas é uma escatologia com responsabilidade. Então, meus irmãos, adquire este livro. Adquira esse livro porque é muito importante, né, os ensinamentos deste livro. Depois eu vou continuar a estar compartilhando com os irmãos coisas importantes deste livro. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa tarde, uma ótima sexta-feira na presença do nosso Pai Celestial. Amém.